Bolsonaro indiciado junto a mais 36 pessoas, pessoal, agora, fresquinho. Esse indiciamento é sobre a tentativa de golpe de Estado de 2022 e o documento acaba de ser enviado a Moraes. Bolsonaro indiciado, pessoal, agora é oficial. A Polícia Federal já concluiu o seu inquérito, tá com a PGR. Olha, são 3 crimes diferentes. Golpe de Estado, de 4 a 12 anos de prisão. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 a 8 anos de prisão. Organização criminosa, de 3 a 8 anos de prisão. Foram 37 indiciados. Braga Neto, olha, para mim o Braga Neto pode ser preso a qualquer momento, tá? Dependendo desse depoimento que o Tenente Coronel Mauro Cid está dando no Supremo, é prisão imediata. É prisão imediata deles. O Valdemar da Costa Neto também foi indiciado. General Heleno, Ramagem. Tem que entender a participação do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Agora eu chamo a atenção, já fiz um vídeo há pouco. Olha, o que está claro aqui é que a tentativa de assassinato contra Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes está chocando o Brasil, viu, pessoal? Eu estou aqui no Rio de Janeiro e as pessoas estão dizendo meio assustadas disso. E teve algumas pessoas perguntando, puxa, eu acho que é o Bolsonaro. Não é eu acho, é ter certeza. Ter certeza. Na verdade, o Tenente Coronel Mauro Cid era o ajudante de ordens dele. O general, que foi preso na terça-feira, trabalhava na Secretaria-Geral. Então o Bolsonaro está por trás de tudo isso, pessoal. É muito grave. Eles queriam matar o Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Teve um plano, teve gente que chegou nas imediações da casa dele. É isso. Eu acho que a gente não pode dar de barato sobre o que está acontecendo sem ir para a ofensiva política. Nós temos que ir para cima dessa turma. É um comportamento de terrorismo. Esse Bolsonaro, além de tudo, é um assassino, pessoal. Como é que a pessoa tem que ser muito canalha, covarde? A pessoa articular para anular a eleição, para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes. É um covarde que tem que ser punido. Eu acho que a gente tem que acelerar esse processo para prender Bolsonaro imediatamente. Eu quero saber o que o Tenente Coronel Mauro Cid vai estar dizendo nesse momento no Supremo. E vou falando para você, porque isso aqui pode ser motivo para a prisão do Braga Neto e até do Bolsonaro. As provas, afirma a PF, foram obtidas ao longo de quase 2 anos com base em quebra de sigilo telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, quer dizer, provas de tudo quanto é jeito. A organização criminosa montada por eles era muito mais organizada do que o próprio governo do Bolsonaro, que era uma zona. Havia diversos grupos, organizados, que um deles era o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Outro era o núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Havia também o núcleo jurídico. Havia o núcleo operacional de apoio às ações golpistas, o núcleo de inteligência paralela, que vocês já ouviram falar, e o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. O Bolsonaro já foi indiciado pela PF em outros 2 inquéritos. O da falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19 e o que apura a venda ilegal de joias recebidas de presente por ele durante o governo. Este documento final possui mais de 800 páginas e será encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do inquérito, que apura a tentativa de golpe. Finalmente, já era o Bolsonaro. Segundo as investigações da Polícia Federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, então presidente, redigiu, ajustou, enxugou a chamada minuta de golpe. Então, o que seria essa minuta de golpe? Era um decreto que previa intervenção no Poder Judiciário para impedir a posse do então eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eles iriam convocar novas eleições e a fraudariam, com certeza. Bem, pessoal, chegou o dia. Daí, para o STF julgar, vai ser a toque de caixa, será rápido. E a demora agora se explica em função de tudo que nós vimos sobre provas que a PF estava produzindo, principalmente com software espião, que estava fazendo varreduras nos celulares dos meliantes. E essas varreduras
elas são demoradas. Então eles precisavam conectar tudo. E as conexões foram feitas e Bolsonaro está diretamente implicado em tudo o que nós vimos em relação ao golpe. Quer dizer, um bandido foi pego, Flávio Bolsonaro, cala sua boca, você só fala besteira, me parece que você é advogado. E hoje o Lula ironizou, tirou um sarro sobre a tentativa deles em eliminá-lo envenenado. Vejam o vídeo de Lula, muito legal. Assistam até o fim, pessoal. Vamos espalhar esse vídeo, porque é um momento de muita felicidade para nós, que temos ele entalado aqui com todos os seus crimes, com tudo que nós ouvimos até hoje. Acabou, meliante. Agora é rápido. E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco, não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse momento histórico que estamos vivendo. Galera, tristeza para os bolsonaristas, porque Bolsonaro está um passinho da prisão. A Polícia Federal finalmente indiciou Jair Bolsonaro. Agora os próximos passos é a passagem pela Procuradoria-Geral da República, que pode ou não denunciar Bolsonaro ao STF, e por fim, o STF acolher ou não a denúncia. Outro ponto que vale a pena destacar é que o caso no STF está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E aí, você acha que a cadeia está chegando aí, se aproximando do Jair? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo. Preste atenção, Bozó colocou o primeiro pé na cadeia. Você tá sabendo que ele e mais 16 envolvidos em fraude foram indiciados ontem pela Polícia Federal, né? Mas será que você sabe o que significa ser indiciado? Se não sabe, fica nesse vídeo que eu te conto. O indiciamento policial ocorre quando a autoridade policial entende que há indícios suficientes para um determinado crime. No caso de Bolsonaro e os envolvidos, fraude em cartões de vacinas e inserção de dados falsos no Conect SUS. E se você acredita que isso não é crime, você está muito enganado. E após o indiciamento, Tuco, o que acontece? Com o indiciamento, as provas colhidas pela Polícia Federal são encaminhadas para a PGR. E se segura, Alexandre de Moraes deu 15 dias para a PGR avaliar o indiciamento de Bozó e dos 16 envolvidos. Nesses 15 dias, a contar a partir de hoje, a PGR irá decidir se o material é suficiente para denunciar os envolvidos à justiça ou pedir o arquivamento do caso. Deixe aqui nos comentários. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, arquiva ou denuncia a justiça? Com a palavra, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, eu não vou fazer discurso, porque eu acho que depois da fala do Renan, do Rui, do Marco Aurélio e do Bruno, se eu ficar quieto, eu já ganho. Não faz muito tempo que se falar em fazer concessão de estrada nesse país era falar em privatização de estrada. Era uma coisa maluca. Nós, em São Paulo, sofríamos menos, porque São Paulo tinha estrada privatizada desde os anos 70, portanto, a gente não sofria muito. Mas em qualquer outro estado do Brasil que falasse em fazer concessão, era movimentos e movimentos contra a privatização das estradas. E por que era assim? Era porque, na verdade, os governadores não queriam fazer concessão de estrada apenas para melhorar o transporte para as pessoas. É que eles queriam fazer uma outorga muito alta e não levavam em conta que a outorga seria colocada no preço do pedágio. E aí o pedágio ficava muito caro e o povo ficava muito contra as outorgas, sabe? E aí nós começamos a mudar isso, ou seja, para que você quer fazer concessão? Você quer fazer concessão não é para o Estado adquirir dinheiro para investir em outra obra. Você quer fazer concessão para que o beneficiário da concessão seja o usuário da estrada, da ferrovia ou de qualquer outra coisa. Essa é a lógica de você fazer concessão. É a lógica do Estado ter consciência de que ele não pode fazer tudo, e que ele não tem o dinheiro para fazer tudo,
Então ele tem que atrair da forma mais civilizada possível os recursos privados para fazer aquela obra em que o empresário ganha a sua parte, o beneficiário, o usuário ganha a sua parte e o Estado fica feliz porque cumpriu com a sua função de ser indutor dessa boa prática política. Então eu só posso dizer para vocês que o Renan, a Casa Civil com o companheiro Rui Costa e o Bruno estão de parabéns. Porque o que vocês conseguiram fazer é provar para a sociedade brasileira de que é possível a gente fazer as coisas da forma mais correta, sem o sobressalto do medo. Quem vive no governo federal sabe que muitas vezes uma obra para no gerente da Caixa Econômica Federal, para no gerente do Banco do Brasil, para no gerente de segundo escalão do BNDES e para em qualquer outro lugar, porque as pessoas ficaram com medo de dar autorização ou de assinar um cheque. Vocês, não está muito longe na cabeça de vocês, de que o denuncismo no Brasil é uma prática corriqueira. Muitas vezes por quem não quer que aquela obra siga em frente, ou muitas vezes por quem perde uma licitação. Aqui no Brasil, a gente faz uma licitação e muitas vezes as pessoas que perdem, ao invés de acolher o resultado, vai para a justiça. E aí demora mais 10 anos, 15 anos. E isso tem que mudar. Por isso, a teoria do consenso é extraordinária. Aliás, falar em teoria de consenso, eu queria dizer para vocês uma coisa. Nesse final de semana, no G20, havia 3 reuniões em que o G20 não aprovava documento, porque não tinha consenso. E nós conseguimos juntar. Na mesma mesa, vocês viram pela foto que estava todo mundo perto de mim, Biden representando os Estados Unidos, o primeiro-ministro Modi representando a Índia, o Xi Jinping representando a China, o Olavo Scholz representando a Alemanha, o Macron representando a França, a pessoa Meloni representando a Itália, muita gente que não se dá bem. E pela primeira vez na história desse país, a gente colocou os problemas da sociedade, aquela que é tratada como invisível, porque ninguém lembra de quem está com fome, a não ser na época da eleição. Nós conseguimos pautar esse assunto. Esse assunto foi para a pauta para que a gente discutisse entre os governos mais importantes do mundo a questão da fome e da pobreza. Afinal de contas, são 733 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. E nós conseguimos pautar. Conseguimos pautar também a questão da governança global. É preciso mudar o sistema de funcionamento da ONU, porque a ONU foi criada em 1945, só tinha 56 partidos participando, hoje a ONU tem 196 partidos, e a decisão continua sendo tomada por 5 só. Só por 5, e o restante fica de fora. E depois a gente resolveu colocar também, sabe, a taxação dos super ricos, 2% de 3 mil pessoas que detêm uma fortuna de 15 trilhões de dólares. Certamente que essa gente não vai sentir nada tirando 2% do imposto de renda deles. E isso entrou na pauta, o que era impossível imaginar que fosse aprovada. E, querido Bruno, embora ninguém tivesse lido o Manual do Fracasso, a verdade é que nós conseguimos, por consenso, aprovar essas 3 coisas extremamente importantes. Graças à credibilidade do Brasil e graças à habilidade dos nossos companheiros do Itamaraty, que negociaram com muita perfeição. E quando eu sou chamado para participar de um ato que vem discutir a questão da habilidade da construção do consenso no Tribunal de Contas, eu só posso dizer para vocês que nós atingimos aquilo que a gente queria atingir, de trazer o Brasil de volta à normalidade, à civilidade, em apenas 1 ano e 9 meses de governo. Porque isso é um feito extraordinário. O Tribunal de Contas se apresentar para a sociedade brasileira não como vilão perseguidor de prefeitos, de governadores ou de presidente da República. Mas o Tribunal de Contas se apresenta como uma instituição de fiscalização que quer encontrar solução, não quer criar problema. E quando se junta um cabra esperto como o Bruno Dantas, mais um cara esperto como o Renanzinho, e mais um baiano esperto como o Rui Costa, o resultado teria que ser o sucesso dessa data de hoje, retratada na fala do Marco Aurélio. É esse país, companheiros, sem perseguição. É esse país sem o estímulo do ódio. É esse país sem o estímulo da desavença que a gente precisa construir. É esse país que vai fazer com que a gente possa acreditar que o discurso do companheiro Marco Aurélio, representando a associação daqueles que cuidam de estrada nesse país, é que a gente pode garantir que esse país mudou. E eu não quero envenenar ninguém. Eu não quero nem perseguir ninguém.
A única coisa que eu quero é que, quando terminar o meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós. Eu quero medir com números. Eu quero medir com números quem fez mais escola nesse país, quem cuidou mais dos pobres desse país, quem fez mais estrada nesse país, quem fez mais ponte nesse país, quem pagou mais salário mínimo nesse país. É isso que eu quero medir, porque é isso que conta no resultado, sabe, da governança. Quando você planta um pé de jabuticaba, você não fica criticando apenas a quantidade, mas a qualidade de jabuticaba. E eu quero devolver esse país com aquilo que eu dizia na campanha. Eu quero criar nesse país estabilidade econômica. Eu quero ter estabilidade fiscal. Eu quero ter estabilidade, sabe, jurídica. E eu quero ter, na verdade, previsibilidade nas coisas que vão acontecer. Daqui para frente, qualquer empresário que quiser fazer qualquer investimento em qualquer coisa desse país, ele sabe que ele não vai ser contido pelos malandros, pelos espertos, que levantam dúvida para ganhar dinheiro. Nós não queremos mais isso, e esse país, pode ficar certo, eu tenho mais 2 anos de mandato, e eu quero que esse país sirva de exemplo, não apenas para os empresários brasileiros, mas que a gente sirva de exemplo para o mundo, porque o Brasil tem condições, tem credibilidade, e tem governo para provar ao mundo que não existe ninguém melhor do que o Brasil. Pode existir igual, mas melhor não existe, e é isso que a gente vai provar. Um abraço, parabéns, Renan, parabéns, Rui, parabéns, Bruno. Muito bem, então, meu discurso. Esta cerimônia está encerrada. Pedimos a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República.